Nosso terceiro dia de programação, a gente começou hoje com uma mesa muito boa também sobre narrativas transversais. Como todos os eventos, tinha bastante gente interessada para os nossos eventos literários, é bastante, né, Edu? Fala aí. E a gente está muito feliz assim, de poder fazer essa intersecção do pessoal da literatura com as outras artes aqui dentro do festival, nesse período que circula tanta gente, né? É muito importante. Como era de se prever, tem muita gente aqui, eu acho que ou que quer publicar um livro, ou que já publicou, ou que quer entender como funciona o mercado editorial. Eu já aviso vocês de antemão que hoje teremos uma defasagem de 50% da nossa mesa. Há uma hora atrás, a Manuela Neves, ela vem de Franca, né? Ela é dona da Vira Letra, que é uma editora especializada só em literatura lésbica. E aconteceu uma coisa que nunca acontece em Franca, que a cidade inteira inundou e ela chegou e já pegou o ônibus indo embora, tá? E no caso da Juliana Albuquerque, que é ex-editora da RU, sim, o bebê dela, o Chico, começou a passar muito mal ontem, ela já tinha me deixado de sobreaviso e hoje ele não melhorou, então eles estão no hospital com o bebê, tá? Teremos aqui a participação que eu acho que vocês não vão conseguir ignorar e nem devem, que é da performance do André Martins e do Hudson. Lembrando que o André ele performa de vários meios, assim, inclusive de cinema. O filme dele está selecionado para a mostra aqui, vai ter acho que mais uma exibição ainda no próximo final de semana, que é o Alfredo Não Gosta de Despedidas, bem interessante. E eles gentilmente se dispuseram a fazer, especialmente para a gente, essa performance, que é o livro de cabeceira, em que o André está editando um livro no corpo do Hudson, baseado um pouco naquele filme, o livro de cabeceira, do Peter Greenaway, né? E, enfim, então eles vão acontecer aqui junto com a gente, enquanto a gente conversa, tá? Esse é o exercício também. Então, nós temos aqui duas presenças bem ilustres, que vão ser assoberbadas com as nossas questões de hoje, né? Temos aqui à minha frente o José Carlos Honório. O José Carlos Honório, ele é atualmente editor da Humana Letra, né? E ele foi o criador da Transviata, que foi a primeira editora gay do Brasil, assim. Então, ele vai contar bastante para a gente essa experiência, enfim, vão ter bastante coisa para conversar. Tenho aqui do meu lado também o Eduardo Lacerda, que é o dono da editora Patuá, que é minha editora também, ele é meu editor, e eu brinquei até com ele essa semana de que o Eduardo é o maior editor de autores LGBT que o Brasil já viu, né? Nesse catálogo heróico da Patuá, de cerca de 800 títulos, né, Edu? 750, gente, 750, em 7, 8 anos de história. Então, assim, tem muitos desses 750, são muitos autores LGBT. Eu acho que é até a primeira vez que você está conscientizando essa marca, né, de que tem tantos autores assim LGBT no seu catálogo. Então, a gente vai conversar bastante, é meio que uma roda para que todo mundo possa tirar suas dúvidas. Tá? Antes de perguntar para o Eduardo e para o José Carlos como faz para mandar o original, que eles devem receber dezenas por dia, vocês perguntem como funciona primeiro, tá? Que não é fácil também. Não é que eles são chatos, é que nós também somos chatos e mandamos muita coisa, né? A gente acha que a gente é muito importante, a gente quer publicar. Não, estou brincando. Bom, eu queria abrir essa discussão e lançar já uma pergunta para cada um dos dois, que é a seguinte: a gente, desde o primeiro dia aqui do festival, no sábado, a gente tem colocado a ideia de que essa chave literatura LGBT, ou uma literatura que é voltada para pessoas da própria comunidade, é meio que um problema assim, para a gente, em muitos aspectos. Algumas pessoas veem como um problema porque parece que essas narrativas que são aceitas, digamos, por uma sociedade heteronormativa, dentro de um nicho LGBT, são sempre aquelas que tratam dos mesmos temas, por exemplo, que são temas importantes ainda, como, por exemplo, sair do armário, preconceito, autoaceitação, violência, geralmente a questão do primeiro amor, e um amor super romantizado, né? Ou então, quando vai para um outro lado totalmente oposto, como é um Roberto Piva, ou um Glauco Matoso, que agora o Eduardo está lançando também esse mês, o novo do Glauco,
que daí já entra como maldito, como transgressor, como desviante, como sujo. Parece que fica nesses dois lados, assim, né? E tem uma gama de narrativas surgindo, né? A gente acabou, por exemplo, de falar com 4 autores trans que estão trabalhando tanto na chave da autoficção, de contar a sua própria história trans, afinal de contas, as histórias trans são as que mais sofrem apagamento, né? Então, a autoficção faz muito sentido no caso das narrativas trans. Mas também temos já um processo de ficcionalização, inclusive nas narrativas trans que estão começando agora, né? Como, sei lá, o sexo dos tubarões, da Naná. Enfim, eu queria só começar a trazer essa discussão para trazer uma discussão mais ampla possível, assim. Eu queria começar a conversa, aproveitar que o Edu está aqui do meu lado, já fazer uma primeira pergunta, que é, Eduardo, como que, nessa história toda da Patois, 7, 8 anos, como que começaram a surgir autores LGBT? Que tipo de narrativa começou a surgir? Você viu uma diferença nas narrativas que foram surgindo ao longo desses anos? Conta primeiro o caso específico da Patois e o que você tem publicado de autores LGBT, por favor. Gente, boa noite. Bem feliz com o convite. Quando você fala, acho que a primeira questão, né, de como a literatura LGBT é vista como uma literatura de nicho, e eu acho muito estranho isso, porque assim, bom, eu não sou gay, não é o meu, eu nem esperava o convite por não ser um editor que representa alguma coisa, né? Não represento nada. Não acho, mas o que eu quero dizer assim, acho que o homem branco hétero que eu me encaixo aqui tem que ficar envergonhado porque nunca é questionado. Ninguém questiona quando o cara escreve do mundinho dele, que na verdade é um puta nicho que ninguém quer saber. Aí quando um homem gay, uma mulher lésbica escreve de um relacionamento, que é a coisa mais natural, todo mundo fala, isso é nicho, isso está separado. Não, acho que qualquer história, ela é a tua história particular, né? Mas ninguém questiona de uma literatura heteronormativa, nos padrões, que aquilo é nicho, fica parecendo que é o geral, que é o normal, né? E o que eu quero dizer é, ninguém questiona quando a gente escreve alguma coisa, né? Pode escrever sobre qualquer coisa que nunca é questionado. Isso respondendo à primeira pergunta, eu não acho que uma literatura que coloque o tema LGBT, ou negros, ou etc., é uma literatura de nicho, exatamente. É literatura. Ponto, né? Literatura grande, assim, com L maiúsculo de literatura, né? E agora a segunda pergunta, acho que surge muito naturalmente, né? A Patois eu montei, mas não fui só eu, foi a Aline Rocha também. A gente montou em 2011 a editora, começou bem pequenininha, e como era uma editora junto comigo, a gente sempre teve a proposta, assim, tentar publicar mais ou menos o mesmo número de autores, homens e mulheres. Então, isso sempre foi uma proposta desde o início, né? E como, desde o início, a gente começou a receber ofertas de autores muito bons, poetas e romancistas, o Leandro Rafael Pérez, que acho que foi o 5º ou 6º autor que publicou com a gente, depois outro autor que eu acho que tem um dos melhores romances que eu lancei, que é o Flávio Aquistapassi, que lançou Gerindo Penas, que trouxeram isso da temática LGBT para o mundo da Patois. Hã? Mas é alta literatura, né? Mas nunca a gente pensou assim, bom, é um autor LGBT, então por isso tem que ser publicado, né? Acho que nunca foi esse pensamento. Foi muito mais de estar receptivo para a boa literatura que as pessoas estão escrevendo. Se isso tem um conteúdo LGBT ou X, Y, Z, não era o foco, assim, falar, não, eu preciso, porque tem que ter aqui um espaço reservado. Não, a literatura é boa e tem um espaço reservado naturalmente, né? Acho que é isso. Mas cada vez mais eu sinto que mais e mais e mais autores e autoras têm procurado a gente. Principalmente nos últimos 2 anos, autoras e autores trans, né? Que eu realmente não conhecia autores e autoras, e de repente, assim, umas 10 pessoas, a Dodge Leal, Naná, e outras pessoas também procurando a gente para fazer a publicação, e foi bem bacana, assim. Então, boa noite, gente.
A minha trajetória com livro começa em 83, quando eu entrei para trabalhar na Livraria Cultura. Teoricamente, estou lá até hoje. São 36 anos, eu amo livro. E, numa época, eu sou escritor, tenho 7 livros publicados, o primeiro pela Massa Ono, o segundo pela Iluminuras, o terceiro pela Ars Poética, o quarto também pela Iluminuras. Agora eu editei o último livro pela Laranja Original, que é uma editora bacana, que eu gostei bastante. Aí fui viajar para fora do país, trabalhando na cultura. Daí notei que tinha muitas livrarias que vendiam muitos livros de autores ditos gays. Na época era só a sigla LGBT, alguma coisa. GLS, acho que era isso. Daí voltei para São Paulo, voltei para o Brasil com a ideia de montar a minha editora. Daí a gente criou com o Bernardo Aguiar a capa. O Caio Fernando Abreu sempre foi muito meu amigo. Ele fez o prefácio do meu segundo livro. A gente se frequentava. Conheci a Hilda Rich através dele. Meu primeiro namorado, que era galês, amava a Hilda no país de Gales. Daí ele veio para o Brasil. A gente foi até a Chácara do Sol conhecer a Hilda com o Caio. Então, a minha proximidade com Piva, com Vali Salomão, então, esse povo todo, a gente se frequentava e conhecia muito um ao outro. E eu já escrevia na época, o João Silvério Trevisan, daí chamei esse povo para a gente fazer, cada um me entregar um conto inédito, fora os outros contos que chegaram do Brasil inteiro. Isso foi em 94. Aí, eles me mandaram um conto, a gente fez uma antologia chamada O Amor com Olhos de Adeus, o primeiro livro da Transviata, e tinha a tônica do livro e a tônica para a editora, a Transviata, eu trouxe para a minha editora agora, que é a Humana Letra, depois eu conto um pouco mais sobre ela, que é um tom meio melancólico das relações, que isso me interessa muito. Tanto é que eu fui fazer formação em psicanálise, sou psicanalista clínico, eu tenho uma clínica, tenho muitos pacientes, artistas, escritores inclusive, e que o tom melancólico da literatura me interessa. Então, tanto na Transviata quanto na Humana Letra, eu tento trazer isso para a minha editoria, vamos dizer. Então, quando chega um texto para mim, pelo primeiro parágrafo, eu já vejo se vai interessar para a editora ou não. O que aconteceu com a Transviata, que eu não continuei com ela, se talvez vocês queiram saber isso, é que chegava muito texto. Você deve saber, chega muita coisa. E, na época, não tinha computador. Chegava muita coisa manuscrita, de todas as partes do país. Eu trabalhava muito na cultura, mais de 10 horas por dia, chegando textos, eu não consegui dar conta, daí eu tive que devolver todos os textos para cada autor e encerrei a Transviata. Continuei na cultura e agora, a partir do ano passado, eu retomei com a Humana Letra. A Humana Letra não tem esse caráter de literatura voltada para esse nicho, porque, como o Eduardo, eu também entendo que o mais importante, aliás, eu aprendi que o mais importante é o humano na literatura, não a opção sexual. Não que isso não seja importante, tanto que as pessoas que têm me procurado na editora, tem muito que já vem com essa demanda. Você edita livro gay, daí eu como adoro perguntar, sou muito curioso, o que é um livro gay? Para mim, essa é uma questão muito grande, porque como eu trabalho com livro desde 18 anos, eu estou com 54, então, quando as pessoas vinham na livraria me perguntar o que você tem de livro gay, eu ficava muito em dúvida. O que é um livro gay? A Lígia Fagundes Telles escreve livro gay? Se ela, sendo uma heteronormativa, vamos dizer, põe um conto de 2 meninas, ela é gay? A literatura é gay? O que a gente está falando enquanto está falando de literatura gay
e de um autor gay ou de um editor gay. Então, eu não tenho resposta para isso. Eu só estou lançando, de novo, retribuindo a pergunta. Porque, na verdade, eu vim aqui meio que funcionar como um espelho, porque eu realmente não tenho resposta para essas coisas. Se a gente entende que um artista é gay e faz uma literatura, ele conta uma história de amor, humanamente amoroso, em que um homem e uma mulher, ele deixa de ser gay, ou a literatura não é gay, por ser escrita por um autor gay, eu não sei a resposta. Para mim, quando eu abro um livro, um conto, um parágrafo, e gosto do livro, para mim, não quero saber se ele é gay ou se a literatura é gay ou não. E quando chegavam as coisas na Transviata, o que eu sinto é uma vontade imensa das pessoas, como o Alexandre falou, saírem do armário. Eles querem um interlocutor para aquilo. Então, a maioria das vezes eram diários confessionais, dizendo como foi a primeira relação, que transou com o primo, que transou com a prima, mulher com mulher, homem com homem. E eles queriam uma resposta para aquilo. Na verdade, eles não queriam a publicação dos livros, eles queriam uma resposta. Eu estava me sentindo um sexólogo, na verdade, porque às vezes eu não tinha resposta para as coisas. O que o senhor acha que eu devo fazer? Então, o próprio senhor que se dá para um editor, para um psicanalista, já é uma coisa muito complicada, porque a gente não é senhor de nada, a gente só gosta ou não gosta, e a gente tem as mesmas dúvidas que qualquer um tem. Acho que é isso que você me falou. Aproveitando o gancho da sua fala, eu queria te perguntar, Edu, qual é o tipo de história, de narrativa que mais te chega assim, de autores LGBTs? Assim, você nota uma diferença do começo para hoje, do que te chega? Você percebe essa tendência dos diários confessionais? Como que é isso? Eu percebo bastante do diário, mas eu costumo não gostar isso de qualquer pessoa que apresente só o diário. Eu gosto muito mais de uma trama bem construída. Então, quando eu citei o Gênio Penas, do Flávio, é um livro que me impactou muito. O Sexo dos Barões, da Naná, também, é um super metafórico. Toda a questão está ali, né? Mas de uma maneira muito mais metafórica. E outros livros que eu acho que são excelentes. Mas eu tenho percebido cada vez menos relato. Eu acho que, talvez, da tua primeira editora para agora, as coisas vão mudando, né? E de 6, 7 anos de quando eu montei a editora para agora, não é que tudo melhorou e ficou melhor para todo mundo, mas eu acho que, por exemplo, eu recebo muito mais livros de autores negros, por exemplo. Então, não é que melhorou a situação, mas as pessoas sentem uma coragem muito maior de mandar o livro, de mostrar, de querer estar no meio e participar do sarau. Não é que elas não escreviam antes, claro que elas escreviam muito bem, mas existia uma resistência talvez a mostrar. Será que é possível a publicação? Então, às vezes eu percebo também de autores e autoras LGBT de sempre escreveram, aquela literatura sempre foi boa, né? Mas de sair do armário da literatura, de será que se eu mandar isso para um editor, ele vai gostar? Percebo isso também com as mulheres. Quando eu comecei a patuar em 2011, 70%, 80% dos títulos eram que eu recebia de homens, né? 20% de mulheres. Hoje eu já recebo metade a metade homens e mulheres. Então, não é que elas estão escrevendo mais só, não é uma coisa quantitativa, eu acho que é muito mais de, poxa, eu vou mandar, é possível. Cristina Judar ganhou um prêmio, Prêmio São Paulo de Literatura, a Maria Fernanda, Prêmio Jabuti, a Maria Valéria, várias outras pessoas. Então, acho que as pessoas acreditam muito mais. É possível não só ganhar prêmios, mas estar nas livrarias, ser lido, ser debatido como literatura. Uma literatura que pode ou não ter uma temática LGBT, uma história, mas eu acho que as pessoas estão muito mais confiantes. Assim. E vocês me perdoem se eu falar alguma bobagem. Aproveitando a deixa, acho que o José Carlos pode começar a responder, talvez. Obrigado, Dudu. Que como que é a proporção assim de recebimento de originais? Ainda a maioria é de meninos gays, cis,
e aí depois uma quantidade bem menor de mulheres lésbicas e bissexuais, e menos ainda de pessoas trans. Como que vocês sentem isso, assim? A gente teve uma certa dificuldade, apesar de termos mais ou menos, acho que 30 meninos gays, 25 mulheres e 25 pessoas trans nessa curadoria, foi bem difícil, principalmente no caso das autoras, né? Porque existe, eu acho que essa vergonha que você comentou de expor a experiência lésbica, já que existe uma objetificação muito grande dessa experiência, né? Enfim, como que é esse fluxo? Vocês percebem que é mais o autor gay? Existe uma diferença de uma... a gente está combatendo os rótulos, não existe uma literatura gay, mas quais são as diferenças mais marcantes entre uma escrita de um autor gay e de uma escrita de uma autora lésbica? A gente pode falar nisso ou não? Pergunta difícil. O que eu acho, até essa coisa da objetificação que você comentou, que na literatura, pelo menos no tempo da Transviata, era muito mais erótico, era muito mais experiência sexual, e inclusive muito picante, né? Mas eu acho que tem uma tendência aí a... Eu não sei se é porque eu sou romântico na minha literatura, então, para mim, importa mais a sensação do que o próprio ato. Então, talvez eu busque isso nas minhas curadorias editoriais, vamos dizer. Mas é difícil alguém aparecer por e-mail ou na própria editora e falar, eu sou gay e tenho esse livro. E eu também, em contrapartida, não vou perguntar, você é gay e você tem esse livro? Não, eu recebo o livro, independente da opção dele. E daí eu leio. Se tem algum caráter ou um teor gay dentro do livro e o livro é bom, eu vou continuar com a produção do livro. Inclusive na história de escolher capa, agora, se eu não gosto, para mim, por exemplo, uma das piores sensações de ser editor é falar um não para um autor. Porque eu sou autor, eu não queria ouvir não. A segunda sensação é você pagar para ser editado. Eu nunca paguei para ser editado, então eu não posso fazer isso na minha editora. Então eu faço dentro das minhas possibilidades, eu edito 2 livros, 1 livro, mas sem cobrar do autor, porque é uma forma de valorizar, entre aspas, é uma forma moralmente idiota, mas de valorizar o autor. No mercado, trabalhando na cultura há tantos anos, eu sei que a coisa não funciona assim. Então, tem muito editor, você deve saber, que tem um descrédito muito grande porque ele cobra do autor para ser editado. Acho muito chato, porque ele pega o dinheiro e, desculpa a palavra, foda-se o produto final. Não tem distribuição, não tem capa, é mal diagramado, faz uma gráfica de quinta, e isso, para mim, não deve funcionar. Então, antes de eu perguntar para um autor se ele é gay ou não, porque invariavelmente, não sei, até pela tendência eles vão falar, mas antes de perguntar isso, eu pergunto se é isso que eles querem para a vida deles, a literatura, a escrita, porque é um sacerdócio. Acho que escrever é muito bacana. E eu falo no meu papel de escritor agora, não no papel de editor. Então é muito cômodo para mim estar num papel de escritor, de editor e de vendedor de livro, que eu sempre fui. Mas o que mais sofre nessa história toda é o escritor. Porque além de ter que ter inspiração, tem que lidar com a rejeição. Porque se um cara é gay e ele é rejeitado por ser gay ou pela literatura ruim? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar muito sobre essas coisas, né? Eduz. Bom, eu achei interessante você falar isso de cobrar pela publicação. A Patois também não cobra pela publicação. Mas tem algumas boas editoras, e aí eu saí em defesa. O Massaono mesmo, muitos livros, alguns autores pagaram para ele.
A Hilda, acho que ele não pagava. O Piva também não, né? O Willer também não, mas alguns outros. Então, assim, acho que não demonizo tanto a editora. A Sete Letras hoje é uma editora muito séria que trabalha em parceria com o autor, e falo isso de maneira confortável por não cobrar, mas achar que o trabalho deles é legal. Mas concordo com você, eu acho que o melhor seria a gente não precisar cobrar da pessoa que quer fazer a publicação. E aí, respondendo a tua primeira pergunta, isso tudo é muito percepção, né? E como percepção, ela pode estar muito equivocada, mas eu percebo, quando você pergunta se existe diferença entre o homem e a mulher lésbica, o homem gay, eu tenho percebido, como eu falei, percepção, que as meninas que publicam com a gente, as mulheres que publicam com a gente, elas ainda trabalham muito com grupo, né? Uma noção de vamos fazer saraus, vamos mobilizar as pessoas. E eu tenho percebido que os homens gays, que são muito meus amigos, tentam se desvincular de grupos, pelo menos a maior parte, né? Então, assim, várias autoras, a Cecília Floresta, vive organizando saraus, chamando as mulheres para fazer literatura, mostrar a importância, a questão da visibilidade. Talvez as mulheres lésbicas procurem, mas, como eu disse, é a percepção de um homem heterossexual que está vendo como editor, né? A Cecília Floresta, não, a Thalita Coelho, que é um dos livros de poesia. Bom, não dá para falar, é isso, que é só uma questão de uma mulher lésbica. O livro chama Terra Molhada, ela dedica para as mulheres que amam mulheres. O livro é todo recheado, mas ela também é uma mulher que está fazendo doutorado em literatura brasileira, estuda literatura brasileira, então ela é uma escritora muito boa. Mas isso foi muito interessante. É um livro que é o mais vendido desse ano de poesia, a gente já está em 300, 400 exemplares. Pode não parecer muito, mas depois você publica o livro e vende só 40, alguém que vende 400 é legal. E aí a gente percebeu assim, que muitos autores tentam continuar vendendo seus próprios livros para o público que é de literatura, né? E esse é um público pequeno também. E a Thalita estava vendendo para o público de literatura, mas também para várias outras mulheres que estavam interessadas na literatura dela, e é uma literatura que fala diretamente para elas, né? Então é muito legal, porque é um livro que é estudado em Leia Mulheres, encontro de escritoras de Goiás, levam o livro para fazer debate, para leitura. Acaba tendo um potencial como livro, e aí é muito mais comercial, muito maior, porque fala para um público muito mais amplo do que a gente fica falando para esse mundo de 50 pessoas sempre, né? Acho que Eduardo, eu acompanho o seu trabalho, eu acho, desde o começo. E, assim, eu sempre vi, desde o começo, você dizendo que, como editor, você não insistiria, e você esclarece isso para os seus autores, de que os livros da Patuá, eles não são para estar, ou pelo menos não é esse o objetivo, que eles estejam nas grandes livrarias, porque tem toda essa questão comercial, tem a questão do que a livraria fica com valor, e que não compensaria editar um livro, não cobrar do autor e ainda ter que colocá-lo numa livraria. Em relação aos autores gays, chega muito para você, autores com essa ideia, ou por não conhecer a editora, ou por não conhecer o seu trabalho? Estou falando dos gays por causa da temática também, porque é o meu maior interesse, né? Mas, assim, de uma maneira geral, também chegam autores com essa ideia de que, por estarem publicando, você vai colocar na livraria, você vai colocar nos mercados, enfim, para distribuir, ou não? Essa relação tem sido muito mais tranquila, tanto em relação aos gays ou em relação aos autores que você publica de uma maneira geral? Aí eu entro numa parte que eu me sinto um pouco confortável, que é falar de mercado editorial. A livraria é muito importante, muito, né? Mas a gente vive uma história de descaso com o livro, com a literatura, com a educação, desde o início do país e continua até hoje. Hoje, uma livraria cobra em torno de 50% a 55% de desconto no preço de capa de um livro. Então, quando você vê um livro lá a R$30, vamos colocar o número exato, numa livraria, a editora está recebendo R$15 apenas, né?
O autor disso recebe, quando muito, 10%. Então, ele está recebendo R$3. Ele é quem escreveu. Logo, a livraria, para pegar o livro em consignação, o livro que ela pode depois devolver para a editora, ela fica com muito mais do que a editora e muito mais do que o autor, porque a editora ainda tem o custo da impressão, projeto gráfico, registro, etc. Então, quando eu montei a Patois, eu trabalho num sistema de fazer tiragens pequenas, 60, 100, 150 exemplares, e depois vou fazendo reimpressões. Agora eu preciso de mais 10, agora eu preciso de mais 30, agora de mais 100. Ou, como é o caso, por exemplo, a Maria Fernanda ganhou um prêmio Jabuti, a gente fez mais 1000 de uma vez, porque sabe que agora o livro vai acabar vendendo, né? Não só isso, hoje você passa Livraria Cultura quase decretando falência, fazendo uma proposta que as editoras que têm dívidas, que ela tem dívida com as editoras, aceite essa dívida cair em 70% e 12 anos para ela pagar essa dívida. Se eu tivesse, desde o começo, que eu me neguei a vender em livrarias, cedido a vender na cultura, talvez eu tivesse vendido um pouco mais. Um pouco, não acho que teria vendido muito mais, porque eu conheço várias editoras que cederam e fecharam as portas muito antes do que a Patois. Eu teria hoje uma dívida, e eu não tenho condições hoje de ter uma dívida. Então, a questão da livraria, elas são muito importantes, elas são fundamentais. Qualquer governo que se preze deveria entrar tentando fortalecer toda a cadeia do livro, e a cadeia do livro inclui as livrarias, mas elas também têm que mudar essa política de descontos que é agressiva com os leitores, com os editores e com os autores, né? O autor é o elo mais frágil dessa cadeia, é quem ganha menos, é quem trabalha, quem na verdade trabalhou ali, né? Ganha muito pouco. A editora fica sem saber o que fazer, porque não tem como distribuir se não tiver nas livrarias. Hoje você tem internet, então você consegue contornar de alguma forma. Mas eu acho que não tem nada a ver a pessoa ser gay ou não nisso. Eu acho que o desejo é estar na livraria. Porque a livraria ainda é uma forma, aí entrando em outra questão, né? A gente vive meio uma utopia no livro. Então, assim, todo mundo detém os meios de produção. Qualquer pessoa, inclusive o ganhador do livro do ano do Jabuti é um autor independente, ele mesmo, numa cidade de 20 mil habitantes, do Ceará, fez o livro dele, diagramou, tirou o registro tal, e chegou a ganhar o maior prêmio literário, um dos maiores prêmios, etc. Então, você detém esses meios de produção, você detém os meios de distribuição, porque você pode, pelos correios, distribuir para qualquer lugar do país e vender ali pela internet. Então, onde tem a internet, não é todo o país, mas é uma parte considerável, né? Agora, o que as pessoas ainda esperam é a legitimação. Está na livraria, saiu na Folha, saiu no Estadão, ganhou o prêmio. Sendo que eu acho que o contato com a literatura pode ser muito mais despretensioso, né? Você não precisa esperar alguém falar que isso é bom para conseguir descobrir aquilo e querer descobrir aquilo. Então, o teu exemplo é um exemplo muito bom de uma pessoa que quer descobrir, de várias editoras, que procura conhecer, ler lá, a gente coloca 3, 4, 5 poemas, contos no site, você vai ler. Não é comprar tudo, mas descobrir o outro, seja um autor LGBT, um autor heteronormativo, ou um autor trans, ou um autor negro, eu acho que é o que falta muito na literatura, esse prazer da descoberta da literatura. Mas não tem a ver com orientação sexual, não. Zé Carlos, quer comentar essa questão, aproveitando o gancho da questão das livrarias, das vendas, se isso influencia na mudança do gosto, se isso facilita ou dificulta para o autor LGBT entrar ou não no mercado? Eu tenho uma tendência a ser muito otimista, Alexandre, em relação a livro. Eu tenho realmente essa tendência quando eu fui montar a Humana Letra, me perguntaram, eu acho que o livro não morre, eu acho que eu não sou igual o Edu, por exemplo, que eu já faço de 1000 esperando que vá vender os 1000, óbvio que não vende, mas já estou fazendo estoque dos livros, essas coisas. Agora, para mim, a importância, o cerne do mercado editorial, sem ser Cultura, que está à beira da falência, sem ser Saraiva, que fechou 20 livrarias, sem ser o Charles Kozak, que adora e fechou uma editora que estava no auge das coisas.
o cerne da minha questão no mercado editorial é o autor. Então, se tem autor aqui nessa sala que quer editar livro, a minha primeira questão é: não paguem para serem editados, porque isso acaba com a credibilidade em relação ao seu nome. Porque amanhã, igual o Paulo Coelho é um ponto fora da curva, aí que o Diário de um Mago dele foi rejeitado por várias editoras, não foi isso? E depois a Rocco lançou. Então, um dia vão ficar sabendo de como você começou, e não é legal as pessoas saberem que você pagou para editar seu livro. Então, perseverar, tirar, além de você sair do armário, tirar o livro da gaveta. E eu acho que a tendência em relação às livrarias é que elas se recuperem de uma forma um pouco com mais o pé no chão. A Cultura fechou um monte de livrarias, inclusive essa compra da FINAC provavelmente deve ter sido repensada para eles fecharem todas as FINACs. A Saraiva também está com uma história. Eu recebi carta enquanto fornecedor para a Cultura, dizendo do crédito que eu tenho com eles. Eu fiquei até surpreso. Essa coisa que você disse realmente é verdade, procede de estendimento de pagamentos, de 10 anos, 15 anos, reduzir a dívida em 30%, às vezes 20%, mas eu acho que a tendência é melhorar, eu acho. A gente estava falando até agora de meio que literatura LGBT ou representações de LGBT na literatura, mas quando a gente está falando de autores LGBT, não necessariamente a gente está falando de representações de LGBT na obra dele. Nós temos muitos autores que são LGBTs que estão querendo representar outras coisas totalmente diferentes, né? Mas, porém, mesmo nesses autores que não estão representando o LGBT, vocês notam que existe um olhar queer pelo fato dele ser LGBT sobre aquela narrativa, mesmo que seja uma narrativa, sei lá, de crime, uma narrativa eu e minha mãe. Existe um olhar queer que a gente pode considerar? Vocês notam isso ou não? Como que é? Eu acho que sim, na própria narrativa, eu acho. Em situações... acho que queer é muito moderno, né? Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem. Eu não saberia dizer em que situação, em qual autor, por exemplo. Dos que eu editei na Humana Letra, por exemplo, o primeiro tem um olhar queer em algumas situações, que são os pequenos contos. Até no segundo, que é um pouco mais psicológico, mas tem alguns contos pesados com esse olhar também. Acho que sim. Tem sim. Eu acho complicado. Eu acho que sim, porque quando você escreve, é impossível não levar para aquilo a tua vivência, a tua experiência. Mesmo que você esteja criando ficção e escrevendo de uma coisa que você não sabe ou não vive. Não sabe não vive. Né? É ficção, você consegue criar outros mundos ali. Ao mesmo tempo, eu acho que identificar uma maneira gay, queer, de escrever, é criar um nicho que eu não gostaria de pensar para nenhum autor. Eu prefiro pensar que eles fez naquilo sim uma escolha de escrever com aquele estilo, daquela maneira, mas que em outro momento aquele mesmo escritor, aquele mesmo autor, num próximo livro, pode mudar a forma de escrever, né? Ou mudar o estilo. Ao mesmo tempo que eu acho que é impossível você não ter a tua forma de experimentar o mundo ali dentro, a literatura é maravilhosa por isso, né? Você consegue enganar, mascarar, ficcionalizar e ninguém perceber. Acho que as pessoas percebem mais porque conhecem o autor, aí ficam tentando, tá vendo, isso daqui é porque ele é gay, né? Porque se não soubesse, nunca iria supor isso. Eu acho que é muito mais por isso, né? Autores e autoras que, principalmente em poesia, onde eu só fui descobrir anos depois que a pessoa era gay ou lésbica ou bissexual, eu falei, não, o livro nunca... Porque eu também nunca fiquei ali esmiuçando para onde que eu vou encontrar algo que dedurasse isso, né? Nunca foi necessário. E quando eu sei antes, eu também evito ler
já influenciado a partir disso. Tipo, agora eu quero encontrar onde está isso. Né? Não me interessa como editor. Eu quero ler a história. Se a história tiver, ótimo, está na história, mas se a história não tiver... Eu queria fazer uma última pergunta antes de abrir. Tem alguma questão pronta que vocês queiram fazer já? Alguém queira levantar uma questão? Quer? Tem muitos autores que reclamam que o meio editorial é machista. Muitas pessoas talvez reclamem porque acham que a sua obra não foi escolhida para ser editada porque é gay ou porque é lésbica, e às vezes a pessoa não foi escolhida porque a obra dela não é boa, né? Como que é essa questão do machismo, ou então de... Eu acho bem isso mesmo. Eu acho que e a gente não pode esquecer uma coisa, essa coisa de sintetizar como obra boa ou ruim é um olhar muito da gente. Eu estou com um livro lá agora que eu não consigo passar da página 8, que é cena de crime, tentativa de fazer como que se assalta um banco. Não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Então, daí eu falo assim, gente, será que eu não estou entendendo? Será que o livro é tão ruim? Ou é um novo estilo de literatura que está surgindo e eu estou dando as costas? Isso me intriga mais do que o ser bom ou ruim. Eu sou curador de arte também. Quando eu vejo uma obra de arte para estar numa galeria ou no museu, é o meu olhar. Eu gosto de figurativo. Tem gente que não gosta de figurativo. Eu odeio impressionismo. Tem gente que adora impressionismo. Então, tudo passa pelo nosso olhar. Não que eu não vá ter acertos e erros. Então, na editoria de livro é a mesma coisa. Eu estou dizendo, eu não consigo passar da página 8 desse livro que chegou nas minhas mãos. Eu vou reler e vou, depois de 3, talvez 4 tentativas, passar para a página 16 e depois ver se realmente vale ou não vale. E não é questão de ser bom ou não, é o meu olhar que gostou, se deu com o livro ou não, né? Eu passei uma vez por ter ouvir que algo que eu estava fazendo era da minha parte uma forma de preconceito, né? A Dodge Leal é uma psicóloga, cineasta, agora é professora universitária, uma autora trans, estava com um livro com a gente chamado De Trans para Frente. Aí ela me passou uma capa que eu não gostei e eu mudei a capa. Porque editora não é gráfica, editora é uma editora, né? Você tem direito também como editor. Na verdade, eu não impus, né? Eu mandei uma sugestão. Não era, vai ficar assim e pronto, acabou, né? E ela me ligou muito brava e falou, isso não me representa. Eu falei, não, mas não é uma questão de representatividade aqui, é uma questão de que o livro precisa disso. Depois, conversando com ela, e aí eu abri essa situação porque a gente conversou e resolveu, né? No caso do livro dela, a representatividade importa. Sim, se é a capa que ela quer, eu posso até não concordar e a gente conversar, mas nesse caso ela deixou bem claro, isso importa sim para mim, o livro importa que seja essa capa dessa maneira. Então, quando você fala machismo, homofobia, racismo, tudo isso parece lugar comum falar estrutural, mas muitas vezes é a forma de você se sentir no mundo, né? Isso foi estabelecido para você que é assim, e sair desse lugar e aproximar do outro, chegar perto do outro, é difícil, né? Então, até que ponto realmente não é homofobia ou transfobia, no caso, e até que ponto, poxa, será que para um autor que não é, uma autora que não é trans, eu não teria aberto uma exceção? A gente começa a se pensar nisso. Ao mesmo tempo, também não dá para achar que todas as relações vão ser marcadas por isso, né? Você me passou uma capa que você queria e eu achei maravilhosa e vamos lá, né? Não teve nunca uma relação transversal de isso não, transversal, vertical, de que isso pode ou não pode, por um ser hétero e o outro não, né? Mas acho que sim, né? Tem essa coisa do machismo
O machismo vai acontecer mesmo quando você não quer que ele ocorra. Então, a Isabela Penove, que é uma autora que vai publicar com a gente, ela estava falando esse dia até que ponto um homem se aproxima dela porque está interessado no trabalho, ela é uma autora hétero, ou acredita sinceramente no trabalho dela, ou está interessado em dormir com ela, né? E eu falei que muitas vezes eu não me aproximo das minhas autoras, como eu me aproximo dos autores, com medo de que essa mulher ache que é alguma coisa. Até evitando uma relação machista, eu estabeleço uma. Porque eu posso virar para um amigo e falar, hoje vamos sair, tomar uma cerveja e falar do teu trabalho. E com essa mulher eu evito e não falo para que não fique algo subentendido ruim. Então existe, ele está ali e ele prejudica todas as relações. Mesmo quando você quer ir contra, assim, não, eu vou fazer diferente e tal, você está reproduzindo, né? Então são pegadinhas que pegam mesmo, gente. Então, eu gostaria de contar uma historinha sobre essa questão do machismo envolvendo escritoras lésbicas. É um grupo que eu conheço, com muitas, acho que não sei quantas escritoras, dezenas de escritoras lésbicas, e elas publicam suas histórias na internet. E eu fui conversar no grupo um dia para divulgar um livro que seria lançado por um homem gay, só que era sobre duas meninas, eram sobre adolescentes, né? Como a Manuela não está aqui para falar pela Vira Letra, nem a Juliana, eu falei assim, gente, vai ter um lançamento desse livro, é literatura lésbica, é um livro muito bom. Como eram jovens, não tinha nada erótico, primeiro beijo, nada disso, elas só estavam se descobrindo, né? Enquanto elas duas se gostavam. E daí elas falaram assim, mas a gente está aqui há tanto tempo querendo publicar os nossos livros, a gente não consegue, porque nós somos mulheres lésbicas. Ele conseguiu, mesmo numa editora pequena, porque ele é um homem. Então, essa questão do machismo, mesmo em editoras pequenas, eu acho que acontece. Eu conheço Vira Letra, eu conheço a PEL também, a editora PEL, que só publica literatura lésbica. Hoje a PEL, eu acho que tem um livro publicado por um homem, e que é um romance gay. E eles estão abertos a outras possibilidades também, que não só literatura lésbica. Mas a Vira Letra, por exemplo, eu sei que eles só publicam literatura lésbica. Então, por que uma grande editora não dá espaço para esses autores que têm histórias tão incríveis, né? Como você, como o Edu falou, não tem que olhar se a pessoa é lésbica, ou se a pessoa é gay, ou se a pessoa é trans. Tem que ver se aquela história é boa, né? Você leu aquele primeiro capítulo, o segundo capítulo, falou, nossa, que história boa. Agora, isso não acontece, eu acredito que não acontece entre muitas autoras lésbicas. Eu não sei se tem alguma autora, se tem alguma mulher aqui que deseja falar sobre isso, mas eu acho que acontece sim, porque eu acho que tem algumas histórias lésbicas publicadas por grandes editoras, mas elas perguntaram isso para mim. Esses livros são nacionais? Não. São gringos. Então, as grandes histórias lésbicas não são nacionais, pelo menos as que eu conheço. E eu queria colocar essa questão, que o machismo entra nessa história das editoras, por menores que sejam, elas se fecham, né? Como você disse, naquele gueto, né? O gueto das editoras lésbicas, o gueto das escritoras lésbicas, porque o machismo existe sim ali. E eu não estou falando como mulher lésbica, eu estou falando como homem trans que trabalha eu resenho os livros, né? Eu ia até perguntar, Edu, quando é que a Patois vai abrir parceria para gente resenhar os livros? Eu recebo os livros, leio os livros e escrevo sobre, publico, né? Em blog, etc., em rede social.
E eu queria comentar que isso realmente existe. Porque eu falei assim, gente, vamos conhecer esse livro novo? Não, nós não vamos porque ele é homem. E isso eu acho uma coisa super complicada, sabe? Então, quem quiser acrescentar alguma fala... Foi bem legal você ter tocado nesse ponto, porque é uma das coisas que amanhã eu acho que eu vou querer conversar na mesa que a gente vai ter, né, com as escritoras e tal. É um ponto tão delicado e que tem tantas formas de se enxergar, né, tantas camadas. É difícil ter uma resposta exata e fechada para isso. Mas é interessante, porque as escritoras lésbicas criticam que não tem abertura na editora, mas elas também não aceitam nem ler o livro, né? Então, elas também estão sendo ultra-radicais e fechadas, de certa forma. E eu acho que a questão talvez também, como você falou, ficar nesses grupinhos, às vezes muito fechados, e com narrativas que, se eu escrevo só para mulheres lésbicas, talvez realmente eu tenha que procurar uma editora que só trabalhe com isso, porque o meu foco vai ser, a minha mensagem vai ser só para esse público, eu não quero falar para mais ninguém, né? Então, acho que vai muito também das escritoras verem o que elas querem, né? Se elas querem falar só para as mulheres lésbicas, vai ser difícil uma editora que, de repente, recebe todo tipo de trabalho aceitar, não necessariamente porque eles estão sendo preconceituosos ou machistas, mas porque eles leem e falam, eu não tenho essa restrição de público, vai ser para todo mundo. E, de repente, a escritora ela quer que só mulheres lésbicas leiam, né? Então, às vezes, a própria mensagem já é só numa via. E uma editora que é plural, ela não consegue trabalhar comercialmente mesmo com aquele livro. Então, sabe, eu acho que tem que se ver os dois lados. O que as escritoras lésbicas também querem, que mensagem que elas estão passando, para quem que elas querem falar. Se elas querem ter algo mais amplo, o livro, a obra, vai ter que ser um pouco mais ampla também, né? Se você quer atingir todo tipo de gente, não só apenas um segmento da sociedade. Então, acho que tem vários lados, realmente, não tem uma resposta fechada, né? Talvez seja interessante também olhar para o trabalho de outras editoras. Eu, por exemplo, não queria citar o meu livro, mas vou ter que citar. No meu livro, eu falo de pessoas que estão, sei lá, extrapolando vários limites de gênero e de sexualidade na sua prática. E eu fui para uma editora tradicional, que é a Reformatório, que é uma editora convencional, que não é uma editora de nicho, não é uma editora lésbica ou LGBT, pelo contrário, tem poucos títulos até, pouquíssimos títulos ainda. Eu mandei, e o editor leu, achou meu livro bom e publicou. Então, assim, entendeu? Eu acho que vai um pouco também das pessoas que estão nesse mundo lésbico sair um pouquinho, olharem para fora, tentarem também novos... Não adianta falar ninguém nos aceita, o mundo é machista. Sim, mas mete as caras. Eu meti as caras. Eu não reclamei, eu mandei. Entendeu? Comigo rolou. E está cheio de sapatão lá, está cheio de viado, está cheio de transgênero no meu livro. E aí? Entendeu? Então, acho que tem que, sabe, tem que quebrar um pouquinho essas barreiras, não ficar só no grupinho. Eu só queria comentar um caso que eu não sei os detalhes, que é da Laura Bacelar, que teve a editora Malagueta há 15 anos atrás, talvez, e que era uma editora... O foco principal era livros de mulheres lésbicas, histórias de mulheres lésbicas. E, depois de alguns anos, ela fechou a editora, e eu li a entrevista que ela deu quando ela fechou a editora. Ela falou, as lésbicas não compram os livros. Então, claro, isso foi anterior à fase hoje, que é mais fácil divulgar na internet. Então, talvez tenha sido uma questão de momento, que não tinha... tantas comunidades, blogs, canais de YouTube, etc. Talvez, se ela lançasse hoje, talvez fosse diferente. Mas o que eu me lembro é que ela fechou a editora com mágoa que o público dela não comprava os livros que ela fez para o público. E, do ponto de vista literário, eu comprei alguns desses livros. Alguns não eram bons. Tinha cara de fanfic, que eu acho que muitos desses textos desses grupos têm cara de fanfic, que é a qualidade literária bem rasteira, até os personagens são meio clichê,
É só assim, as pessoas compartilhando a experiência, mas não chega a ter uma personalidade de autor, um texto que tenha um destaque, ou até personagens que tenham alguma relevância. Tem cara de fanfic. Então, no caso da editora dela, alguns tinham essa cara. Mas tinha um ou dois que eram livros sim, de boa qualidade, que talvez pudessem sobreviver em qualquer editora que não tivesse esse foco. Só complementando, eu acho que o site delas ainda está no ar com essa matéria que ela escreveu, esse texto que ela escreveu. Então, se alguém se interessar, entra lá, procura a editora Malagueta. Eu também li, fiquei bem triste, porque uma editora fechando e ainda mais uma editora com uma proposta tão bacana fechando, eu fiquei super triste. Aí eu lembro. E a Laura hoje é uma amiga também, por outros motivos. Ela trabalha com marketing para escritores, tá com... Fica a provocação. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta para o Edu e para o José. A gente sabe que, como vocês já falaram, tem a cultura está indo para o saco, a Saraiva também, a FENAC já era. Então, a gente está passando um momento em que livrarias em si, poucas estão resistindo. Por uma série de razões que acho que todo mundo aqui sabe. E certamente elas vão ter que se reinventar e assumir uma nova posição no mercado. E se vocês acham que, eu pelo menos tenho percebido, um movimento muito forte de editoras menores, que fazem tiragens menores e mais dedicadas, que não trabalham necessariamente com nicho, mas que realmente têm um trabalho mais cuidadoso de editar, fazer tiragens menores, trabalhar com poucos livros, mas fazer bem feito. E eu tenho percebido isso, um movimento muito forte disso, inclusive até mesmo tem um sebo ali no centro, que é o Clepsidra, que eles começaram, não sei se viraram uma editora, começaram a fazer tiragens de livros, né? E eu acho que essa é uma das razões, se vocês veem isso, de que os autores LGBT, escrevam ou não literatura LGBT, começam a procurar essas editoras. Porque eles, com certeza, eles vão ter mais uma resposta mais positiva do que se eles enviassem para uma grande editora. E também queria saber a opinião de vocês das plataformas de autopublicação, porque isso também deu voz a muitos autores LGBTs e não LGBTs que não conseguiam publicar suas obras e que conseguiram, através das plataformas de autopublicação, até um relativo sucesso. E se vocês acham que as editoras têm que ter uma certa atenção com essas plataformas, porque ali pode estar a nova revelação da literatura ou alguma coisa promissora que está presa naquela limitação da autopublicação e que poderia, né, ter um retorno editorial positivo, né? Queria saber a opinião de vocês sobre esses dois pontos. Eu adoro quando fala a cultura está indo para o saco. Na verdade, acho que já foi, né? Mas... de novo, eu acho que essa coisa que você perguntou da reinvenção, eu acho que é fantástico. As livrarias acho que vão ter que se reinventar mesmo, de diversas formas. A Blux é uma livraria que eu acho o máximo, a Martins Fontes, fantástica, até algumas livrarias da Vila. Quer dizer, as livrarias de médio porte, de pequeno porte, são ótimas, estão ótimas. A cultura tem que se reinventar, a Saraiva tem que se reinventar. Eu acho que isso vem. Eu acho que nos dois casos, tanto da família Herz quanto da família da Saraiva, foi má gestão. A gente está vivendo uma coisa no país também mal gerido. Então, eu acho que isso se reflete muito no microcosmos do livro. Eu acho que a partir do momento que tanto a Saraiva quanto a cultura forem saneadas financeiramente e começarem a ter uma gestão ok, acho que elas se reerguem, com um número infinitamente menor de lojas, e de outra forma. Eu acho que os pilares da cultura, no tempo que eu comecei, eu vou falar pela cultura porque eu vivo aquilo, era o atendimento e o acervo. Hoje a cultura não tem nem atendimento nem acervo. Quando a gente começou a trabalhar na cultura, as pessoas... Todo mundo queria trabalhar na cultura. Hoje ninguém mais quer trabalhar na cultura. Então, eles precisam se reinventar. Em relação a essa edição de livros bem cuidados, eu acho que é bacana, eu acho que é uma pergunta que realmente cabe. Eu acho que é um trabalho legal, que é um trabalho meio de
de autoria mesmo, só que eu não sei fazer isso ainda. Eu não sei, talvez um dia até converse com o Edu sobre isso, como é editar 40 livros, 50 livros. Eu sou do meio old fashion ainda, então, quanto vão fazer 1000. Então, acho que aí está a minha aposta. Não que você, quando edite 1000, você vai perder na qualidade. Eu acho que não. Acho que a curadoria já é a qualidade. Em relação às plataformas digitais, eu acho que ela não briga com o livro físico, porque como pessoas como eu, que adoram um livro enquanto objeto, vai sempre continuar, e a plataforma vai somar ao livro enquanto objeto físico. Bom, sobre as livrarias, sua resposta foi maravilhosa, acho que não tenho o que complementar. Das plataformas digitais de autopublicação, Wattpad e algumas outras, eu gosto bastante, não utilizo, porque assim como você faz tiragem de 1000, eu faço de 50, eu tenho resistência com o digital, é uma outra resistência, a gente vai criando, né? Mas eu acredito que a literatura e a escrita é um direito, e não importa de onde ela venha, como ela venha, né? Se a pessoa gosta de escrever no celular e compartilha por mensagem, por Facebook, e sente prazer com isso, escreve e gosta de escrever dessa maneira, eu acho que é legítimo e tem que continuar existindo, né? Eu tenho maneiras de trabalhar que eu me sinto mais confortável, assim como o Zé Carlos tem maneiras de trabalhar que se sente mais confortável. Tento não ter algumas resistências. Então, todo mundo falava, coloca o livro para vender na Amazon. Agora, eu coloquei os livros para vender na Amazon e senti uma diferença positiva, bacana. Então, eu pensei, por que eu não estou fazendo isso já há 1 ano, 2, né? Poderia estar distribuindo melhor meus livros. Então, eu acho que ter essa resistência não é legal. A gente tem que... Mas também o lugar que você está confortável é bom, porque é seguro, né? Quentinho, você fica ali em posição fetal fazendo a mesma coisa sempre e está dando certo. E para isso também chegam outras gerações de editores, né? Que vão trazendo outras propostas. Eu vou trabalhar só com livro digital, eu vou falar com uma molecada de 15, 16, 17 anos que eu realmente não consigo atingir, não sei atingir, né? Às vezes eu publico autores ou autoras que vêm com 16, 17 anos, querendo o livro tradicional, mas a gente não consegue atingir a molecada que estuda com eles, né? Porque esse formato muitas vezes não diz a mesma coisa que eles querem, né? Acho que é isso. Eu queria complementar só uma coisinha, Alexandre, em relação a essa coisa da digitalização do livro, essas autorias duvidosas que a gente vê. Aparece tanta coisa no digital, na internet, que a gente atribui ou atribuem a determinados autores e que o livro físico sana essa dúvida. Então, eu já vi tanta frase da Clarice que eu tenho certeza que a Clarice nunca falou aquilo. Um buquê de hortênsias na minha sala de estar amarela, nunca é da Clarice. Exatamente. A Clarice e o Caio são as pessoas que mais têm na internet. Então, o livro tira essa dúvida. Então, acho bacana a gente não cair na cilada de consumir determinada frase, determinado capítulo, determinada coisa, não sendo deles. Acho isso importante. Eu queria fazer uma pergunta que a gente está tendo uma tendência cada vez maior de outros autores de fora da comunidade LGBT também estarem representando personagens ou vivências LGBT, né? Eu, particularmente, detesto a maioria, assim, principalmente essa leva que saiu aí da Companhia das Letras, com exceção, talvez, do livro do Victor Eringer, porque ele se dizia bissexual, e aí ele consegue levar a narrativa para outros lugares. Eu queria saber de vocês, assim, como que é essa coisa dos autores héteros quererem representar os personagens LGBT, como isso aparece para vocês, o que vocês notam, como que os preconceitos vazam, o que vocês percebem nessa brincadeira aí? Olha, eu não queria que vocês estivessem um dia no meu consultório para vocês ouvirem o que eu ouço. Não só de autor. Uma pessoa que deita no divã, ele fala tanta coisa que você não está imaginando, você não está entendendo. Então, para mim, nada é surpresa mais.
Então, quando uma pessoa se diz heterossexual e tenta entrar no mundo do homossexual, do gay, são papéis, são personas, são máscaras, e que em qualquer momento, ou em todo momento, a gente está sendo instado a representar. Não é porque o Edu se apresentou enquanto hétero que ele já não deve ter pensado como seria estar no nosso papel enquanto homo. Eu, às vezes, me vejo fazendo feira como uma dona de casa, como uma mulher, como uma senhora mesmo, né? Então, como que fica isso? Então, acho que a gente é realmente, a gente não é o que é, a gente está o que está. Então, os meus papéis são vários, eu tenho vários personagens em vários livros meus que são héteros e que eu entrei no personagem, inclusive pais de família, para construir o personagem. E eu continuo sendo gay, só que eu construí o personagem magnificamente. Então, tanto da minha parte enquanto gay, fazer um personagem hétero e entrar no personagem, acho que vale o contrário. Acho que um hétero também pode entrar no nosso papel, na nossa máscara, na nossa persona e representar tão bem que até engana a gente mesmo. Eu penso nessa linha mesmo. Eu acho que a gente assume identidades, papéis sociais diferentes também, e na hora da escrita pode, né? Por exemplo, ninguém pode falar para você e falar, não, esse personagem hétero aqui não tá legal, não, você não tem direito de falar. Porque senão, a gente, estabeleceu o Alexandre, o livro dele, o romance de 200 páginas, o personagem, todos são gays, brancos, barbudinho e tal, e você só pode falar a partir desse lugar. Agora, o que eu acho problemático é quando alguns autores tentam capitalizar em cima disso. E eu acho que acontece. Eu não li todos os livros, esses que você está citando, alguns sim. Isso eu sei, a pessoa tenta ganhar em cima de algo que está na onda. Aí tem que ver se a história pede aquilo, né, pede ali que um autor heterossexual consiga imaginar a relação de 2 homens, de 2 mulheres, ou de poliamor, ou de 1000 coisas possíveis, 1 milhão de coisas possíveis, ou se ele falou, não, agora isso é o que está dando mídia, então eu vou escrever, eu vou fazer. E se ele está fazendo, bem feito também, né? Agora, fazer sim, a pessoa consegue imaginar bilhões de coisas, de possibilidades, e criar. E mesmo uma construção que não esteja dentro da história tão boa, se ela é verossímil, ela pode existir, né? Você pode até ler a construção de um autor heterossexual e falar, não, mas espera, essa pessoa nunca falaria dessa forma. Mas pode falar, porque a gente conhece tantas pessoas que fazem coisas tão absurdas que se constrói de maneira verossímil, pode acontecer, pode estar ali, né? Agora, me preocupa é capitalizar, né? Tipo, eu vou escrever para parecer bonitinho, eu vou escrever para ganhar dinheiro, eu vou escrever para ganhar mídia, eu vou escrever para chocar meus amiguinhos. E acho que isso acontece também. O que me deixa bem puto é que muitos meninos gays e muitas pessoas da comunidade LGBT vão comprar o livro do Daniel Galera ao invés de comprar o meu. Eu já vi isso na minha frente acontecer. Porque esses livros acabam ganhando mais visibilidade e a maioria das pessoas, dos leitores da comunidade LGBT que não estão comparecendo em eventos, que não sabem que a Cristina Ganhar acabou de ganhar o Prêmio São Paulo, etc., vão procurar essas narrativas para se sentirem representados, né? Enfim, eu vejo um problema seríssimo. No caso, por exemplo, do Galera, no Meia-Noite 20, o personagem, eu acho que rolou, porque ele fez um personagem que é ele, que é um cara, que é um gay, que é mais machão, que é mais heteronormativo, e ele teve a sacada de perceber que o personagem dele era heteronormativo e não conseguia criar laços de afeto e uma série de coisas, e que ele era sempre o ativo da relação. Ele conseguiu levar para um lugar, apesar da fala não me soar nada verossímil, assim. E temos até casos de autores que são gays, mas que são que têm uma certa repressão
devido a esse machismo do meio editorial, como um Bernardo Carvalho, como um Rafael Montes, que eles conseguem colocar personagens gays como protagonistas, mas sempre com foco em alguma outra questão, assim, e sempre também com um olhar que acaba sendo muito do cara de classe média alta, branco, burguês, que eles também são, né? Então, o livro do Bernardo fala muito mais sobre o que é ser neurótico do que sobre ser gay. Não que ele tenha que fazer um livro sobre ser gay, mas já que ele se pretendeu, né? Enfim, eu acho que queria fazer esse desabafo. É só para uma pergunta sobre a função do editor e como que acontece esse diálogo. O filme Livro de Cabeceira, não sei se todo mundo conhece, do Peter Greenaway, que é um filme onde a menina ela não consegue editar os livros dela, daí ela descobre que o amante do editor, ela seduz o amante do editor, e começa a escrever os livros dela no corpo do amante, porque quando o amante vai mostrar o corpo dele para ele, daí ele se seduz por aquele corpo, aquelas escritas naquele corpo, e se fosse só ela, a escrita lá não aconteceria. E eu fico pensando, já que a gente está falando de representatividade dentro desses espaços, como acontece a literatura de pessoas trans, a literatura de pessoas negras, que muitas vezes elas não têm a escolaridade, elas não vão chegar a desenvolver esse material, que pode ser bom, que pode ser ruim, que pode ser... Sempre é uma procura dessas pessoas ao editor, essa figura que tem esse poder, ou existe também um caminho desses editores buscar em outros espaços essa literatura que também vai emergir, não de maneira mais tradicional, mas que vai emergir, que também é tão necessária para a representatividade. Só isso que eu fiquei pensando no meio. São flexões, André. Então, o que eu acho de novo, vou continuar com aquele meu velho discurso de que eu não sou editor, eu estou editor. Então, quando eu estou dentro da editora, da Humana Letra, e me vem um autor, por e-mail, por carta ou pessoalmente, eu não vou vê-lo enquanto homem ou enquanto mulher. Eu vou vê-lo enquanto autor. Eu vou ler a literatura e ver se é bom. E aí, a partir disso, começa a se dar o diálogo. Óbvio que tem que ter um encantamento, né? Um com o outro. Você tem que ter um diálogo para conversar com a pessoa, eu acho. Em relação à encomenda, se for, por exemplo, tem um assunto que me interessa e eu chamar o Edu, por exemplo, para escrever, eu, enquanto autor, eu não gosto de ser pressionado por conta de uma encomenda. Então, eu também não encomendo para os meus autores determinados textos. Então, o que eu falo para eles é o seguinte: quando o livro estiver pronto, você me manda. Eu não dou prazo e não dou tema. Eu acho que isso tem que vir do próprio autor. Acho que o que me incomodou não, né? Mas você fala o poder do editor, eu não me sinto com poder nenhum e nem gostaria. Eu acho que a gente faz uma intermediação de uma leitura que pode gostar ou não, mas isso não diz se o livro é bom ou ruim, né? Eu falo para algumas pessoas assim, olha, eu não vou publicar o seu livro, mas não é que ele é ruim, é porque não é o momento de publicar aqui, você vai encontrar outra editora que pode ser muito melhor. O pessoal fala assim, se chegasse o Harry Potter para você, você teria publicado? Acho que não, porque eu não publico literatura infanto-juvenil. Mas se você soubesse que ia vender 1 bilhão de livros, tá, posso até falar, não, aí eu faria, é trabalho e eu preciso dessa grana. Mas poder é uma palavra que, felizmente, num mercado que se torna cada vez mais fácil e barato você fazer o livro, isso ainda existe. Quem incorpora essa persona de ter algum tipo de poder é boboca, assim, é infantil. A gente conhece alguns meios de tornar o livro possível e conhece alguns meios, porque isso no meu caso eu acho que eu sou porque minha esposa é psicóloga e aí ela fala, você fora da coisa editor, você não existe. Porque 24 horas por dia falando de livros, conversando sobre livros, ou gatos, né? Livro ou gato, ou cerveja.
Então, assim, é uma coisa que você incorpora, mas não dá importância para isso. É o que você é, o que você ama, né? Então, acho que não existe isso do poder. E eu tento me desvincular disso. A gente tem alguns meios de tornar o livro um pouco mais conhecido, de levar ele para alguns lugares, de apresentar para algumas pessoas. E algumas pessoas não têm esses caminhos. Mas eu gostaria muito de pensar como uma pessoa que também ajuda que outras pessoas consigam esses caminhos, né? Como eu faço para encontrar a gráfica, como eu faço para diagramar, porque as pessoas vão encontrar histórias fora dessas editoras, né? Ou a gente vai envelhecer e sumir, e outras pessoas vão aparecer aí também fazendo coisas muito legais. Então, o Masao Ono é um editor que eu não conheci pessoalmente, mas quando alguém fala dele, eu escuto com encantamento, de pegar com paixão, né? E também nunca se preocupou com poder, ou estava tomando sempre o uísque dele. Assim, eu prefiro, não sei se eu respondi isso, mas poder me incomoda, concorrência, poder me incomoda um pouquinho. Acho que no comecinho eu falei que desde o início a gente tentou publicar o mesmo número de homens e mulheres. E recentemente a gente tem recebido várias autoras e um autor trans, também muitos autores e autoras negros e negras que têm procurado a gente cada vez mais. E aí é uma questão de falar, poxa, legal, os livros são muito bons e é legal, é muito bom poder publicar também. Acho que você tem razão, a gente tem que sair à busca, procurar e conhecer o que está sendo feito e acontecendo. Gente, passou 1h30. Eu queria muito, muito, muito agradecer ao André Medeiros e ao Hudson que fizeram essa performance. Queria muito agradecer José Carlos Honório pela trazer experiência, Eduardo Lacerda. Foi incrível poder conversar com vocês. Era muito importante que a gente tivesse uma mesa sobre edição, e eu sei que é um espaço, inclusive, que os editores sempre reclamam, porque todo mundo quer ver o autor, né? E o livro é nosso, faz parte, né? O livro é nosso. Muito obrigado, gente. Porque a gente acabou não falando, se alguém tiver um original e quiser mandar para a editora, no caso da Patois, editorapatois@gmail.com.